Bom, boa noite. Nós vamos dar início à nossa aula. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Só um minuto. Muita coisa aberta. Deixa eu achar aqui. Aqui. Vamos lá começar a nossa aula. Hoje é a aula 9, em busca do Jesus histórico. Tá bom? Deixa eu colocar de modo apresentação, para mais fácil de vocês visualizarem. Vamos lá. Então, antes de nós começarmos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai eterno, pela noite que o Senhor preparou para nós. Somos gratos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra, de aprender mais de Ti, de viver, Senhor Deus, próximo ao Teu reino, santo e bendito. Ó Deus, somos assolados por diversos inimigos de nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai eterno, a aprender de Ti, Pai. Enquanto aprendemos de Ti, que possamos, ó Deus, defender a nossa fé. Defender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos revelou a respeito da Tua palavra e que possamos ter, Senhor Deus, firmes e constantes na Tua presença. Fica conosco, abençoa o nosso estudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só um minuto, irmãos. O som. Obrigado. Vamos lá. Então, em busca do Jesus histórico. A aula de hoje vai tratar a respeito da questão da historicidade de Jesus, tá bom? Então, a nossa intenção é demonstrar que Jesus foi um personagem histórico, viveu aqui neste mundo há 2.000 anos atrás, lá na região de Jerusalém, da Judéia, e que ele é a personagem que nós adoramos, tá bom? É o Senhor Deus, na pessoa do Filho, né? A segunda pessoa da Trindade que se fez homem e habitou entre nós. E como diz João, ele viu, né? Vimos a sua glória, cheio de graça, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero ler com vocês Mateus 16. A versão da minha Bíblia é NAA, Nova Almeida Atualizada, tá? Então, Mateus 16, de 13 a 21. 16 a 21. Diz assim a palavra de Deus, passo a lê-la. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas. A palavra Barjonas significa filho de Jonas, tá? Porque não foi carne e sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém quem era o Cristo. E desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Até aqui,
a leitura da palavra do Senhor. Então, como eu disse, o objetivo da nossa lição é demonstrar a historicidade de Jesus, refutar, ou seja, combater a negação da sua existência. Isso porque tem pessoas que não acreditam que Jesus tenha existido, tá? E nem estamos falando aqui da questão da divindade de Jesus. Eles duvidam e eles negam, né, abertamente que Jesus tenha sido uma personagem real, que tenha vivido de fato, tá bom? Depois nós vamos ver mais sobre isso aí, eu não vou adiantar etapas aqui para vocês, para que a gente possa seguir aqui no nosso estudo. E apresentar evidências de sua divindade. Note, a expressão que eu estou utilizando, apresentar evidências, tá? Isso é muito importante, porque como eu já disse para vocês, irmãos, a nossa fé, a nossa compreensão e a nossa crença em Cristo, em Deus e tudo mais, é uma questão de fé. Nós nunca teremos uma resposta final, contundente, sem nenhuma, assim, provei. Não tem como provar, tá? Porque se fosse provado, não era questão de fé. E a própria palavra diz, a palavra de Deus diz, lá na carta aos Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Tá lá em Hebreus capítulo 11, tá? Então, a nossa crença, ela é baseada nós temos fortes evidências, muitas evidências, tá? Mas, no final das contas, a crença ou não em Cristo é uma questão de fé. Bom, seguindo aqui com a nossa aula, então. Vamos lá. Debates a respeito de Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Normalmente, os inimigos da fé, eles se dividem em dois grupos, tá? Existe um grupo daquele que diz que Jesus não existiu, tá? A personagem humana não existiu. E existem aqueles que dizem que Jesus existiu, a personagem existiu, o ser humano, o homem Jesus existiu, mas ele não era Deus, tá? Então nós vamos ver essas duas coisas aqui, porque essas duas posições céticas, né, descrentes, incrédulas, elas são objetos da nossa aula de hoje, tá certo? Então, existem aqueles que negam que Jesus tenha existido. É lógico que a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Ocidente, né, claro, precisamos fazer essa distinção, até porque, até mesmo aqui no Ocidente, né, em grupos indígenas e tal, você vai talvez encontrar pessoas que não tenham nunca ouvido falar de Jesus, tá? Então, essas pessoas nem sequer sabem de quem ele é, quem foi Jesus. Mas no Oriente, isso é muito mais forte, muito mais presente, tá bom? Embora não seja né, toda a região ali do Oriente que desconheça Jesus, existe um grande contingente de pessoas que sequer ouviu falar de Jesus. Tem muitos grupos ainda vivendo de forma muito primitiva, que não teve muito contato com a civilização ocidental e tudo mais. Essas pessoas não têm essa crença, sequer sabem de Jesus. Mas essa é uma questão que não está aqui, não é disso que nós estamos falando. Do povo do Ocidente, a maioria das pessoas até reconhece que Jesus tem existido, mas você vai combater, você vai encontrar e conhecer pessoas que vão dizer que Jesus nunca existiu, tá? Nunca existiu um homem Jesus. Não estamos nem falando da divindade de Jesus. E há aqueles que acreditam que Jesus tem existido, o homem Jesus, o ser humano, né, lá na Judéia, no século I, chamado Jesus existiu, mas ele não era Deus. Então vamos olhar cada uma dessas coisas. Então, a nossa proposta é examinar as evidências históricas da existência de Jesus e verificar se suas próprias palavras sustentam a sua divindade. Isso é importante, esse segundo ponto, verificar se as suas próprias palavras sustentam a sua divindade, porque desse segundo grupo, né, daqueles que acreditam que Jesus existiu, mas não era Deus, alguns deles vão chegar, inclusive, a afirmar que Jesus nunca disse que é Deus. Tá? E aí nós vamos ver se Jesus, de fato, nunca disse que é Deus. Tá bom? É muito importante tomar muito cuidado. Desculpa, esse, eu tô com essa tempo frio e aí a gente tem um pouco desse incômodozinho assim na garganta, tá? Mas vamos lá. Ah, nós vamos ver ao longo dessa aula
se Jesus de fato disse que ele é Deus ou não. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão de verificar as palavras de Jesus, porque algumas pessoas vão dizer para você assim: Jesus nunca disse que é Deus. E você talvez acredite e concorde com o que essas pessoas estão falando. Aí está um grande perigo, tá? Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente concorda com coisas que de fato não deveríamos concordar, tá bom? E aí a gente vai ver se de fato Jesus disse ou não, o que Jesus disse ou não da sua divindade. Vamos lá. Jesus foi uma pessoa histórica, então vamos tratar do primeiro caso, tá? Daqueles que negam que Jesus sequer tenha existido, tá bom? Então vamos lá. Alguns autores afirmam que Jesus seria apenas um mito religioso, uma construção política romana, um personagem criado para controlar as massas. Então, o que algumas pessoas afirmam desse grupo, né? É, antes de avançar, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Sempre que a gente pega uma corrente de pensamento, a gente tem um leque, tá, de percepções, de compreensões, de afirmações e tudo mais a respeito daquele determinado segmento, só dentro de um segmento. Para você ter um exemplo disso, veja, nós somos protestantes, tá? Quantos grupos dentro do protestantismo nós temos? Uma variedade, tá? Então, estou pegando só um exemplo nosso aqui, que é do nosso quintal, né, para você entender, tá bom? Então, dentro do grupo das pessoas que negam que Jesus tenha existido, você tem várias ramificações, tá? Mas eu quero pegar, não dá para pegar cada uma delas, cada uma tem uma nuance, cada um deles tem um jeitinho de apresentar a sua compreensão a respeito da não existência de Jesus, tá? Então eu vou pegar o que tem de geral a respeito disso e explicar, porque não dá para eu dar conta de cada um desses subgrupos, tá bom? Então eu vou pegar o que eles têm de comum, tá? Então vamos lá. O que algumas pessoas afirmam a respeito de Jesus? Que ele não existiu, e o que existiu foi um fenômeno chamado Jesus. Ou seja, as pessoas criaram uma história toda, ah, que culminou em dizer que esse era o Jesus, entende? Surgiu uma religião lá, e aí essa religião foi num fenômeno ah, que deu origem ao cristianismo, dentro lá do judaísmo, claro. E aí, posteriormente, as pessoas chamaram aquele início de um fenômeno, né, que é um fenômeno, né, para o surgimento de uma religião. Então, inventaram uma história que houve um homem chamado Jesus, tá? Isso quer dizer que é um fenômeno. Isso seria um mito religioso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos várias mitologias, né? Nós temos a mitologia, vamos pegar a grega. Enfim, os gregos desenvolveram lá a sua religião antiga lá de Atenas, né? Vamos dizer de Atenas, porque acabaram sendo influenciados pelos atenienses. Falando de Zeus, aquele panteão de deuses. Nenhum deles existiu. Surgiu, com o passar do tempo, as pessoas foram criando história, inventaram o nome da divindade, foram criando histórias para ela, para essas divindades. E aí, isso seria um fenômeno, entende? E tudo aquilo lá é um mito, não passa de fantasia. O que as pessoas afirmam é que o cristianismo é igual, tá? E Cristo, o Jesus, o nosso Senhor, ele também não existiu, e com o passar do tempo, inventaram uma religião chamada cristianismo, dentro do judaísmo, uma das ramificações do judaísmo, e com o passar do tempo, eles inventaram uma história de Jesus para poder explicar o surgimento dessa religião, tá? Essa é a afirmação deles. Lógico, eu não concordo com nada disso e vou mostrar por que eu não concordo. Primeiro, porque eu creio, tá? É uma questão de fé. Segundo, porque a nossa fé não é uma fé cega, fé não é um absurdo, né? É uma fé baseada em evidências verdadeiras, tá? E aquilo que a palavra de Deus nos fala e é transmitido para nós, interpretado para nós através do Santo Espírito de Deus. Ah, uma construção política romana. Algum desses pessoas que negam Jesus, eles vão dizer que é o seguinte: Jesus, o fenômeno, né, o mito de Jesus,
foi criado, inclusive, pelos romanos. Segundo eles, essa crença no Jesus foi criada pelos romanos para ampliar o seu controle sobre os povos submetidos. Ou seja, eles impõem o cristianismo, uma religião, sobre os povos conquistados, para que eles se subordinem se tornem mais submissos ao Império Romano e se subordinem ao Império Romano. Essa afirmação ela é muito fraca, porque nós temos evidências históricas de que os romanos não gostavam dos cristãos, tá? Então, nesse sentido, Jesus teria sido uma personagem criada, né, para controlar as massas. Então, era uma ideia romana para tentar controlar aqueles povos submetidos, vários povos dominados pelo Império Romano. Então, teria sido a construção ideológica, política, tá? Somente para enfraquecer a, as massas, né, para que elas não se unissem contra o Império, mas se unissem em torno de uma religião de paz e que tem um Senhor lá e tudo mais. Mas é lógico que essa afirmação é muito fraca, mas eles defendem isso, né? Inclusive, alguns filósofos recentes, eles chegam a afirmar que o cristianismo, um exemplo é o Nietzsche, tá? Ele vai dizer que o cristianismo, ele contribui para que o homem não alcance seu potencial máximo, porque ele impõe amarras morais e aí o homem não consegue alcançar todo o seu potencial. Ele não se torna um super-homem, tá bom? Veja, outro problema que nós temos aqui é o seguinte: com relação ao mito religioso, é uma tendência natural acontecer mesmo. Mas para essa segunda parte, né, aqui, a segunda parte, a segundo ponto aqui que eu apresento, né, não é a segunda parte, o segundo ponto, uma construção política, um personagem criado para controlar massas. ah, o que que acontece? As pessoas, é muito comum isso, tá? E até, inclusive, em professores de história, eu sei porque é a minha área, eu conheço os meus colegas. E eles não percebem essa fragilidade deles, é porque também estão cegados, né? Mas, enfim, pelo Deus desse século. Mas, veja, eles não conseguem perceber que eles estão impondo sobre um fato histórico uma visão moderna. Tá? Então, essa visão de você construir um personagem para controlar massas e tudo mais é uma construção moderna e eles impõem sobre o primeiro século. Ou seja, eles enxergam, eles pegam uma visão, algo que acontece agora, né, nos tempos modernos, né, enfim, da Renascença para cá, e eles impõem essa visão de mundo sobre uma realidade que não comporta esse tipo de construção, tá? Os romanos não ganharam nada com o cristianismo, assim, inicialmente. No futuro, até os imperadores, a partir de Constantino, eles começam a perceber, e por fim Teodósio, né, que é o final desse processo, ah, ele começa a perceber que o cristianismo podia ajudar o império. Mas isso é 300 anos depois de Jesus, entendeu? E mesmo assim, depois da morte de Constantino, os imperadores que vieram depois dele não foram amigos do cristianismo, tá? A não ser Teodósio, né? Que aí, de fato, tornou o cristianismo uma religião oficial. Mas você tem escritos antes disso já a respeito de Jesus. É muito difícil você sustentar esse argumento, tá certo? Bom, a pergunta central né, para combater essa questão ou para a gente levantar aqui nesse momento que a gente apresenta essas afirmações daqueles que negam que Jesus sequer tenha existido, tá? Então, a primeira pergunta é: há evidências históricas, ou a única pergunta, né, que eu coloquei aqui, há evidências históricas independentes da Bíblia que comprovam sua existência? A verdade é que sim, tá? Irmãos, o Novo Testamento, a gente já estudou em outras aulas a sua autenticidade. Dessa forma, seria até desnecessário a gente ter que defender aqui a historicidade de Jesus. Porque se a gente defendeu que o Novo Testamento é verdade e o Novo Testamento fala de Jesus, logo, né, aí nós temos uma questão lógica, né? O Novo Testamento é verdade e o Novo Testamento fala de Jesus. Logo, Jesus existiu, tá bom?
Mas é importante a gente gastar um tempinho aqui, até porque a pessoa que vai te afrontar dizendo que Jesus não existe, ele normalmente não vai seguir o caminho de, o Novo Testamento é mentira. Ele vai atacar logo direto Jesus. E você nem sempre vai ter a habilidade de unir as duas coisas, tá? Então, por isso que eu quero gastar um tempo com vocês nessa aula que é importante, falando e pensando a respeito da pessoa de Jesus, tá? Existem evidências extra-bíblicas que também falam de Jesus? Sim. Só na Bíblia nós já teríamos o suficiente. Até porque, veja, a Bíblia foi escrita no contexto judaico. Quantas testemunhas você precisava para afirmar qualquer questão? Duas ou três. A Bíblia nos apresenta quatro testemunhas. Então, não é uma testemunha apenas, nem duas que são apresentadas. São quatro testemunhas apresentadas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Fora Paulo que fala de Jesus, a gente encontra ali no Novo Testamento e tudo mais. Ou seja, mais de quatro até testemunhas, tá bom? Pois bem, existem sim, tá? Evidências extra, além da Bíblia, que falam a respeito de Jesus. Seguindo, fontes extra-bíblicas que falam de Jesus. Nós já falamos isso em aula anterior, mas é sempre bom a gente parar um pouquinho e ponderar quando a gente fala de fontes extra-bíblicas, ou seja, além da Bíblia. Elas não são inspiradas, tá? Fontes extra-bíblicas não são palavra de Deus. Então, elas não são necessariamente verdade. Você pode ter verdades ali e pode ter o livro inteiro falando verdades, mas ele não é palavra de Deus. Não é literatura inspirada, tá bom? O que a gente espera e a gente quer encontrar nas fontes extra-bíblicas não é provar que Jesus é Deus por elas, é simplesmente que elas falem de Jesus, tá bom? Por quê? Porque aqueles que negam que Jesus tem existido, eles vão dizer, ninguém fora, além daqueles quatro e dos cristãos, falaram de Jesus. Aí o que a gente faz? A gente apresenta os inimigos de Jesus. Não que tenham sido inimigos de fato de Jesus, né, que tenham conhecido Jesus, mas inimigos do cristianismo, tá? Um deles é o Flávio Josefo. Flávio Josefo, acho que já contei essa história para vocês. Ele é o sobrevivente do cerco de Massada, tá? Então, quando os judeus, lá no ano 70, se rebelaram contra os romanos, e os romanos destruíram Jerusalém, um grupo de judeus se escondeu numa fortaleza que era até de Herodes, a fortaleza de Massada. Ficava sobre um monte, né? Ficava sobre um monte. E os romanos chegaram até lá e conseguiram tomar a fortaleza. A última pessoa que sobreviveu, a única pessoa que sobreviveu foi o Flávio Josefo, tá? Ele se entregou quando, no final da história, né? Porque as pessoas foram se matando, os judeus que estavam dentro da fortaleza foram se matando. Por fim, o Flávio Josefo não se matou e se entregou. Entregou a fortaleza. E os romanos levaram ele para Roma e ele se tornou um historiador judeu que começou a escrever bem, falar bem do Império Romano, tá? Enfim, para os judeus e outros povos que estivessem lendo. Isso foi muito interessante, tanto para o Josefo, que ficou vivo e foi assalariado por isso, quanto para os romanos que tiveram alguém falando deles, falando bem deles. O Flávio Josefo, ele fala a respeito de Jesus, ele escreve nos seus livros, no seu livro, Antiguidades Judaicas, eu acho que, se eu não me engano, é esse o nome do livro dele. Ele tem mais de um, tá? Ele tem Guerras Judaicas, ele tem Antiguidades. Então, é o livro que a gente hoje, no Brasil, ele é traduzido pela CPAD e ele chama História dos Hebreus, ou História dos Judeus, uma coisa assim. Tá? É um livro acessível, você consegue encontrar esse livro, comprá-lo e lê-lo, do Flávio José. Ele viveu entre os anos 37 e 100 depois de Cristo. Tá vendo? Então ele já nasceu depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, tá bom? Mas ele registra que Jesus existiu, ele diz que Jesus era considerado um homem sábio, que realizou feitos notáveis, foi condenado por Pôncio Pilatos e originou o movimento cristão. Então você tem um cara que é judeu, que não é cristão, falando a respeito de Jesus, tá? E ele é considerado a fonte extra-bíblica mais relevante no que diz respeito à historicidade de Cristo.
Aí nós temos que parar um pouquinho para falar a respeito do Flávio Josefo, tá? Ele é o melhor exemplo, mas ele é o exemplo mais complicado de todos. Por que que ele é o exemplo mais complicado de todos? Porque ah, o livro do Flávio Josefo ele foi traduzido para o grego e depois do grego para o latim. Nessa tradução, é muito provável que ela tenha sido corrompida, que ela tenha sido adulterada, tá? Por quê? Porque o Flávio Josefo, ele, nessa versão grega, que foi depois traduzida para várias versões latinas, que inclusive aqui nós temos no Brasil traduzida, ele insinua que Jesus é Deus, tá? E é muito pouco provável que o Josefo, judeu, que terminou, morreu como judeu, a, desse essa, essa, pelo menos dessa possibilidade, desse essa possibilidade de uma possível crença dele em Deus, perdão, em Jesus. Tá? Em Deus ele acreditava. Que ele acreditasse que Jesus fosse Deus. Tá bom? E, e aí, o que piora a situação é que nós temos outras versões do livro do Flávio José. O que é, é ruim pelo fato de que, ou melhor, é ruim para quem, né? É assim, que mostram que aquela versão que a gente tem, ela está corrompida porque ela traduz de forma diferente o livro, tá? Mas é bom porque ela traduz de forma diferente o livro. E aí diminui essa percepção de adulteração. Então nós temos uma versão latina e uma versão árabe, tá? Deixa eu seguir aqui o nosso slide. Então, nós temos uma versão árabe do livro do Flávio José, e ela é um pouco diferente. E assim, as pessoas que dizem que o livro de Flávio José foi adulterado, eles têm razão, em certa medida, porque existe um livro do Flávio José, a versão grega, que muito provavelmente foi adulterada, tá? Porque a gente tem outras versões que não falam como ele falou, inclusive versões cristãs, tá bom? Que é a latina. A versão árabe que chama Testimonium Flavianum, né, o testemunho de Flávio, ela é cautelosa, ela não diz que Jesus é Deus. Ela vai dizer o seguinte, ó, a versão grega, veja, a versão que a gente tem traduzida. Ela afirma coisas como ele era o Cristo, tá? É, se ele era um homem, se é que podemos dizer que ele era apenas um homem, essa é o que está na versão lá, ou seja, insinuando que ele provavelmente era Deus, tá? Mas na versão árabe né, não apresenta essa explanação. Ela vai dizer que Jesus era um homem sábio e virtuoso, tá? Dizendo que ele era considerado Messias. Então, ele não está dizendo que ele acreditava que Jesus era o Messias, mas que alguns judeus consideravam ele o Messias, tá bom? Ou é que a tradução árabe assim, ela pode soar assim, que talvez ele fosse o Messias, mas é a melhor interpretação que ele era considerado Messias. Por algumas pessoas, de fato, ele foi considerado Messias, tá? E ele não afirma que Jesus era o Messias diretamente, tá bom? A ressurreição aparece como uma crença dos discípulos e não como uma afirmação do Flávio José. Outra coisa que tem na versão grega é que ele teria ressuscitado. Na versão árabe não aparece essa, essa crença do Joséfo de que Jesus tinha ressuscitado, mas que era uma crença dos discípulos, tá? E aí sim, nós temos um testemunho verossímil do que o Flávio Joséfo poderia ter escrito, porque de fato era aquilo que ele via acontecendo, tá bom? A outra versão latina, tá, é de Jerônimo, ele vai traduzir a palavra, né, credebatur esse Christus, que ele era acreditado ser o Cristo, ou seja, que as pessoas acreditavam que ele fosse o Cristo, e não que ele de fato era o Cristo, ou de fato era o Messias, tá bom? Lembre-se que a palavra Cristo e Messias, elas são palavras ah, diferentes, porque uma é grega e outra é hebraica, mas que significa a mesma coisa, tá? Mexiá é o hebraico para ungido. E Christos, ou Christus, ele é o grego para ungido. Então, é o equivalente, tá bom? Messias, o Cristo, a palavra Cristo
é equivalente ao Messias, né, do hebraico, do Antigo Testamento. Ah, então, ele não, nessa versão latina do Jerônimo, ele não traduz e ele não apresenta essa fala do José, essa escrita do José, dizendo que o José acreditava que Jesus era Deus, ou que insinuando que o José acreditava nisso. Tá? Isso é a versão, essa versão ela é a que está a nosso favor, porque a gente não quer que o José, a gente gostaria que sim, que ele tivesse crido, né? Mas não é essa a nossa necessidade, tá? No que diz respeito ao que nós estamos estudando hoje. O que nós precisamos não é que José creia em Jesus, é simplesmente que ele cite Jesus, tá? Ah, então, alguns estudiosos consideram tanto a tradição latina de Jerônimo quanto a tradição árabe, né, como uma forma melhor de preservar aquilo que o texto do Joséfo realmente tinha sido escrito no original, tá bom? Então, em resumo, né, tanto a versão árabe quanto a versão latina de Jerônimo são mais neutras do que a versão grega tradicional, que é da onde vem a nossa tradução, tá? E não apresenta Joséfo afirmando explicitamente que Jesus era divino ou o Messias. Espero que tenha ficado claro isso aí para vocês, tá? Nós temos outras fontes, tá bom? Deixa eu só fazer uma observação aqui antes da gente seguir. Irmãos, quando vocês leem a história de Jesus, multidões o seguiam e tudo mais, a impressão que você tem é assim, puxa, todo mundo ouviu falar de Jesus. Mas as coisas não eram bem assim, tá? Jesus ele nasceu numa região assim, pouco importante do Império Romano. As coisas importantes do Império Romano estavam ali no mar Mediterrâneo, tá? Embora a Judéia esteja ali, né, uma partezinha do mar Mediterrâneo, mas a Roma está interessada ali na África, Roma está interessada ali na Ásia Menor, está interessado ali na região da Grécia, tá? Isso era interessante, o comércio e tudo mais. A região da Judéia não era o lugar mais importante do Império Romano, na verdade era um local bem obscuro do Império Romano. Uma região bem obscura no sentido, no sentido de uma região meio com pouca importância, tá? Sem muita importância. Além disso, nós temos que pensar o seguinte: por mais que Jesus tenha movimentado multidões e pessoas vinham de longe para vê-lo, era de longe lá na Judéia, tá? E alguns povos que estavam ali perto da Judéia, estavam perto da região de Cafarnaum, enfim. ah, então era ali na região das 10 cidades que ficavam em beira do mar da Galileia. Então era esse tipo de longe. A gente não encontra no texto bíblico pessoas vindo da Grécia só para conhecer Jesus, entendeu? Enquanto Jesus está vivo, a gente não vê nada disso, tá? Além disso, a gente não, que a gente não estava lá, mas as pessoas não tinham meios tão eficazes de comunicação. Embora o Império Romano fosse muito bom na questão das estradas, da comunicação, da correspondência e tudo mais, para o mundo antigo ele era uma potência nessa área e ele fez muitas coisas nesse sentido. A gente não pode comparar com aquilo que a gente tem hoje, né? Tem um acontecimento aqui no Brasil, você fica sabendo na mesma hora, tá? Então, as coisas demoravam para chegar, as informações demoravam para ir para longe. Então, nesse sentido, o fato de Jesus ter sido citado por mais de uma testemunha, fora daquele região da Judéia, da Galileia e tudo mais, já é um milagre, tá? Já é um milagre. Não estou dizendo que Deus fez um milagre, tá? Mas é uma coisa inusitada. Nós temos o Celso, tá? Ele era um crítico do cristianismo, ele viveu no segundo século, ou seja, Jesus já tinha morrido, Jesus viveu no primeiro século, então ele viveu mais ou menos 100 anos depois de Jesus, tá? Ele atacou Jesus, mas nunca negou a sua existência. Puxa, mas, pastor, ele é do segundo século, 100 anos depois. Irmãos, em história, 100 anos não é tanto tempo assim. Se for pensar naquela afirmação de que Jesus é uma construção romana, os romanos só começaram a dar atenção para Jesus no século IV, tá? Para querer se apropriar do cristianismo ou ao pegar o cristianismo e absorvê-lo para que ele pudesse ser interessante para o Império Romano. Então, nós estamos falando assim,
de 300 anos antes de alguém pensar em utilizar, 200 e poucos anos, né? Vamos dizer assim, antes de alguém pensar em utilizar o cristianismo como uma forma co- co- de manter a coesão interna do Império Romano, tá? E ele falou de Jesus, ou seja, e o fato dele ter falado, o Celsus ter falado de Jesus, inclusive ele foi combatido por pastores da igreja, né, pelos bispos da igreja, num livro, numa carta, né, num tratado chamado Contra Celsus, tá? Da onde vem a nossa expressão contrassenso, tá? Então, o importante é que o Celso tenha citado Jesus, e o fato dele ter citado Jesus fora da região da Galiléia significa que Jesus era conhecido no primeiro século, para além das fronteiras da Judéia, da Galiléia e tudo mais, tá? Cornélio Tácito, ele foi um historiador romano, e ele relata a execução de Jesus sob Pôncio Pilatos. Então, olha, ele narra que Jesus existiu, inclusive ele descreve a morte de Jesus por Pôncio Pilatos. Ele está se correspondendo com uma pessoa, e ele fala: olha, existe um grupo de pessoas aqui que creem em Jesus que foi crucificado por Pôncio Pilatos. Então ele faz ele faz essa alegação, e não é num sentido de que ele criar uma ideia, ele tá se correspondendo com as pessoas, entende? Existem outros autores também, o Plínio o Jovem. Plínio o Jovem, ele viveu na cidade de Pompeia, tá? O tio dele, quer dizer, ele viveu próximo ali da região de Pompeia, não viveu bem na cidade de Pompeia. Ele viveu ali próximo, e o tio dele, inclusive, tentou socorrer, que era o Plínio o Velho, tentou socorrer algumas pessoas lá quando teve aquele desastre do Vesúvio, né, que destruiu Pompeia. Vocês conhecem a história, imagino eu. Seutônio, Seutônio, ele foi também um inimigo da fé. Essas pessoas todas aqui, eles foram inimigos da fé, tá? Seutônio, inclusive, ele escreve, ele comete um erro gráfico, né? Uma corruptela. Ele vai falar assim que existiam alguns judeus que estavam ah, ah, se eu tô parafraseando, tá? Eu não lembro exatamente as palavras que ele utilizou, mas eles estavam sendo atiçados por um tal de Crestos. Então há uma corruptela aí do nome de Cristo, tá? Luciano de Samosata, Mara Bar Serapião, Talo e Flegon, tá? Então tem todas essas pessoas aí que citam Jesus, e nós temos os escritos deles preservados. Todos eles vivendo próximos aos eventos de Jesus, tá bom? Então, ó, o conjunto de fontes afirma a existência histórica de Jesus. Todos eles afirmam. E uma vez que eles afirmam, eles contribuem para formar as evidências a respeito da pessoa de Jesus, da historicidade de Jesus, tá bom? Jesus é apenas um homem? Então, vamos parar um pouquinho. Nós até aqui mostramos o seguinte: Jesus, ele existiu. Nós temos relatos bíblicos a respeito disso, e nós já vimos que o Novo Testamento, ele é confiável, tá? Nós vimos isso nas duas últimas aulas. Ah, Vimos agora que além das, dos escritores bíblicos, nós temos outras pessoas que citaram Jesus, tá bom? Que contribui para dizer que ele foi uma personagem histórica, tá? E ele de fato existiu, tá bom? Contribuem, tá? Porque ah, não tem nada, nós não temos uma confirmação final, tá? Você não consegue nem provar que seu tataravô existiu, imagine que vive há 100 anos atrás, 150 anos atrás, 200 anos atrás, imagine, entendeu? Ter certeza absoluta, sem prova nenhuma sem nenhuma dúvida, sombra de dúvida, que Cristo tenha existido. Isso aí é uma questão de fé, tá bom? Mas nossa fé não é baseada no absurdo, nossa fé é baseada primeiro naquilo que a palavra de Deus diz, e ela é corroborada por aquilo que evidências nos mostram, e as evidências mostram que Jesus de fato existiu, tá? O segundo grupo, que é o grupo maior, eles vão dizer que Jesus existiu, tá bom? Mas que ele era apenas um homem, tá? Então, esse aí é o segundo estratégia cética, dos céticos, né? Muitos admitem que Jesus existiu, mas que
era apenas um mestre de moral, ele nunca alegou ser Deus e foi divinizada posteriormente por seus seguidores, tá? Então aí tem uma questão mitológica também, né? Existe uma personagem real e com o passar do tempo ela vai se tornando, ela vai ganhando conotações divinas, miraculosas e tudo mais, tá? Bom, os evangelhos realmente apresentam Jesus dessa forma, então vamos seguir aqui com a nossa aula. Bom, evidências das declarações de Jesus. Jesus alegava ser o Messias, tá? Ah, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no slide anterior. Então, veja só. O que essas pessoas dizem? Jesus era apenas um mestre de moral. Outros vão dizer o seguinte: ele nunca alegou ser Deus, ele nunca disse que era Deus. E, por fim, ele foi divinizado posteriormente por seus seguidores. Nós vamos ver cada uma dessas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. Jesus alegava ser o Messias? Bom, Pedro declarou, tá? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, que Jesus fez a respeito disso, dessa alegação de Pedro? Ele disse, como eu e você deveríamos dizer, né? Não, não sou isso, né? Ou agir com falsa modéstia. Não, Jesus não fez isso, tá? Jesus, ele vai aceitar a afirmação de Pedro. Vamos lá, dar uma lida aqui, Mateus 16, 13 a 17, a gente leu já essa passagem, mas eu quero ler de novo. Olha só, Mateus 16, 13 até 17. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que é o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus respondeu: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou o quê? Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, veja, Jesus, ele não somente concorda com essa afirmação, como ele ainda vai dizer que foi o próprio Deus Pai que revelou para Pedro que ele era Deus. Então, veja, Jesus está alegando que ele é Deus, tá? Lucas 7, 19 a 23, vai dizer o seguinte: Evangelho conforme Lucas escreveu, capítulo 19, 19 a 23. Diz o seguinte: A este o Senhor disse: Você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a mina que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem perigoso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho onde não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: Pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado, ainda mais, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Irmãos, eu estou lendo o texto errado, né? Perdão. É Lucas 7, 19 a 23. Tava estranhando mesmo. Vamos lá. Diz assim, 19. Enviou o Senhor a perguntar. João Batista está enviando, tá? Enviou-os ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava por vir, para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista aos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Até o 23. Bem-aventurado é todo aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, veja só, Jesus ele faz algumas curas, tá? Para mostrar que ele é o cumprimento das profecias e que ele tem autoridade para curar enfermos. Nós temos também a passagem de Isaías,
só ver como é que nós estamos de tempo aqui. Eu vou deixar essa passagem de Isaías para vocês lerem em casa, tá bom? Pode ler Isaías 35, de 5 a 6. Depois 26, capítulo 26 a 19, capítulo 26, 19 e 61, 1. Bom, Jesus também se apresentava como sendo o eu sou, tá? Ele utilizou essa expressão associada ao nome divino. Vamos dar uma lida aqui em João, Evangelho conforme João, capítulo 18, capítulo 8. Aí já ia ler o texto errado de novo. Capítulo 8, verso 12. Olha só. E aqui eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção. Eu vou tentar até falar com mais calma para vocês poderem entender. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Tá? Nós temos um momento que Jesus utiliza a expressão eu sou. Ele faz isso diversas vezes no livro de João. João apresenta diversas vezes Jesus falando disso. No verso 57 desse mesmo capítulo, no capítulo 8, Jesus fala de novo. Não, quer ver? Tá fácil aqui, eu vou ler para vocês. Então os judeus lhe perguntaram: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui que está o negócio que nós precisamos ler com bastante calma, tá? E pensar um pouquinho. Quando Jesus está falando aqui, eu sou, a palavra grega escrita ali é ego emi, tá? Ego, eu, emi, sou, eu sou, tá bom? Então, Jesus está utilizando a palavra eu sou para ele próprio. Eu sou, eu sou, eu sou. E ele faz isso de propósito. Por quê? Porque veja só, irmãos, e os judeus entendiam bem o que Jesus estava fazendo, tá? Depois nós vamos ler em Lucas 20, enfim, o verso 57 e 59, né? Então, o 59 diz o seguinte, vou ler de novo, 57, 58, 59. Então os judeus perguntaram: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, verso 59, pegaram em pedras para tirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então veja, quando Jesus está usando, ele está falando a palavra eu sou ali, utilizando eu sou a luz da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida que desce do céu. Quando ele está falando eu sou, eu sou, eu sou, ele está usando a expressão, ele está usando uma expressão hebraica. Qual é a expressão hebraica para eu sou? Yahvé. Então, é lógico, Jesus falou em aramaico, tá? Ele falava aramaico. E a palavra ali é Yahvé, tá? É a mesma do hebraico. É muito parecido os dois. Ah, no grego, ele vai aparecer como ego-emi. É uma expressão até não é muito utilizada. Você tem outras formas de dizer eu sou no grego. Essa expressão ego-emi é uma expressão assim, não muito utilizada no grego, no grego koiné, que é o grego que a Bíblia foi escrito. Mas está escrito em grego, mas Jesus não falava em grego, ele está falando em aramaico. Então ele está usando a expressão Iavé para ele mesmo. E os judeus entenderam que ele estava dizendo que ele era Deus, que ele era o Deus da aliança, tá? Que tinha aliança com Israel. E isso era para eles blasfêmia. Por isso que eles pegaram em pedra para atacar em Jesus. Ou seja, ele afirmou deliberadamente que ele era Deus, tá? E por quê? Porque pegar em pedras para atirar em Jesus era uma das maneiras de você castigar aquele que tinha cometido blasfêmia. Vou ler para você Levítico 24, 14. Vai mostrar aí por que Jesus ia ser apedrejado, tá? Levítico 24, 14 diz assim, palavra do nosso Deus. Leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão a mão sobre a cabeça dele, e toda a congregação a apedrejará, tá? Se você voltar aqui a partir do versículo 10, do 24 10, você vai ver que isso aqui é uma punição para aquele que cometeu blasfêmia, tá? O menino tinha blasfemado contra Deus. E aí que Deus manda é tirar o menino da cidade, colocar a mão sobre a cabeça dele, para que ele levasse sobre ele a sua culpa e apedrejasse. Tá? Então, quando eles pegam em pedra para apedrejar Jesus, porque eles consideraram o Jesus falando, antes que Moisés existisse, eu sou, quando ele falou,
ele usou a expressão Yahvé para si mesmo, eles entenderam na hora, ele está dizendo que é Deus. E aí eles pegaram pedra para jogar em Jesus, para cumprir o que diz lá Levítico 24:16, tá? Que aquele que blasfema tem que ser apedrejado. Então, veja, Jesus disse que era Deus, e os discípulos, e os discípulos entenderam, né? E os inimigos de Jesus entenderam também. Por isso que eles iriam apedrejá-lo. Ou seja, ficou muito claro para todo mundo ali que ele estava afirmando ser Deus. Outra coisa que nós temos que pensar é que, lembre-se, quando Tomé, Jesus aparece para Tomé e fala, né? Tomé, primeiro Jesus tinha aparecido para os discípulos e Tomé não estava junto. E ele falou: se eu não ver e não tocar nele, não vir, pôr a mão nas suas feridas, eu não vou acreditar. Quando Jesus aparece para ele lá depois, fala para ele: vem aqui, põe a mão no meu lado, né, no furo que ele sofreu da lança, né? Põe a mão nos meus dedos e creia. Aí o Tomé põe o dedo e cai de joelhos e fala: Rei meu e Deus meu. Jesus não fala assim: não, não faça tal coisa, porque os anjos fazem isso. Quando o apóstolo João, né? O João é evangelista, ele vê Jesus lá no Apocalipse, ele adora Jesus. Mas quando ele tenta adorar o anjo no final do livro, o anjo fala: não faça isso, tá? Então, Jesus aceita a adoração. Ah, os judeus entenderam a reivindicação e acusaram Jesus de blasfêmia. Outras coisas importantes a respeito de Jesus na própria Bíblia, tá? Ah, ele tem autoridade divina, tá? Sinais da sua divindade. Jesus chamou Deus de Pai de forma única, né? Ele é meu Pai, e às vezes quando ele fez isso, as pessoas quiseram apedrejá-lo também, porque ele disse que Deus era pai dele, não no sentido que ele era pai dos judeus, era num sentido muito mais íntimo, que os judeus entenderam na hora. Você está pensando o quê? Que ele tá, como assim ele está falando que ele é filho de Deus? Ele é um com Deus? Não, não pode ser numa relação que o judeu não tinha, tá? Ele aceitou a adoração, texto que eu já mencionei a respeito de Tomé, tá bom? Tá aí as referências bíblicas. Ele perdoou pecados, tá? Ah, essa questão do perdoar o pecado é importante. Vocês lembram quando, essa passagem vocês lembram, com certeza, quando aquele aleijado é descido da cama por amigos, e porque eles queriam que Jesus curasse aquele aleijado. E Jesus, primeira coisa que ele faz é dizer o quê? Qual é a necessidade maior daquele homem para os amigos dele e para nós? Era ser curado da sua paralisia. Mas Jesus não pensa como a gente pensa e não enxerga as coisas como a gente enxerga. Qual era a maior necessidade de fato daquele homem? Era ter os seus pecados perdoados. Então, quando aquele homem é descido ali no meio de Jesus, a primeira coisa que ele faz é dizer para aquele homem: seus pecados estão perdoados. Bom, as pessoas entenderam na hora, porque assim, o pecado, irmãos, é uma ofensa contra Deus. Se é uma ofensa contra Deus, eu não posso perdoar, só Jesus, só Deus pode perdoar, né? Jesus também, Jesus, porque Jesus é Deus, né? Lembra que nosso Deus não é o Pai apenas, nosso Deus é a Trindade, tá bom? Então, só Deus pode perdoar a ofensa cometida contra ele. Se eu beliscar você, não adianta eu pedir perdão para um outro amigo meu ou para sua esposa. Ela pode até dizer, se ela for sábia, ela vai dizer, olha, ou se o seu amigo for sábio, né? Ou se o seu esposo for sábio, ele vai dizer o quê? Olha, eu até te perdoo, mas eu acho que você tem que falar com ele, porque foi ele que você beliscou. A ofensa foi cometida contra ele. Nós não podemos perdoar ofensas que não foram cometidas contra nós, tá? Quando Jesus perdoa o pecado, ele está dizendo que a ofensa foi contra ele e ele está perdoando aquele pecado. Então, isso é uma. Ele está assumindo uma posição de próprio Deus. Ele perdoa. E aí, quando as pessoas ali, os inimigos de Jesus ali, os judeus ali, né, ouvem Jesus fazendo isso, falando que estava perdoando o pecado das pessoas, eles começam a razoar entre si, eles começam a comentar, e alguns pensando, né? O que esse cara está pensando para perdoar o pecado? Ele está pensando que ele é Deus? É mais ou menos isso que eles estavam pensando. Por que que a gente sabe? Porque pela resposta que Jesus vai dar. Ele vai dizer assim: por que vocês arrasou no coração de vocês? Quem é ele para perdoar pecados? O que é mais fácil dizer para um aleijado, perdoados estão seus pecados? Isso é fácil, que eu posso dizer para qualquer aleijado, ó, seu pecado está perdoado, porque ninguém sabe o que aconteceu, entendeu? Eu falei da boca para fora, eu não mudo nada, eu não perdoo ninguém.
E aí Jesus sabe que esse é mais fácil. Então ele diz, mas perdoar de verdade não é fácil. Só ele pode fazer isso, né? Mas dizer, qualquer um pode dizer. E aí Jesus disse assim, o que é mais fácil? Dizer a uma pessoa, um aleijado, perdoados são seus pecados, ou levanta, toma sua cama e anda. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, ou seja, eu sou aquele que pode perdoar o pecado, porque o pecado foi contra mim, vira para o homem e fala: levanta, toma tua cama e anda. E o homem levantou e andou. Ou seja, aquele milagre de curar aquele homem foi para comprovar que o perdão tinha sido dado. Ou seja, Jesus, ele está afirmando, ele está mostrando. Ele já afirmou que é Deus, ele aceitou a adoração e agora ele está demonstrando que ele é Deus. Não é pouca coisa, não. Tá? Realizou milagres em seu próprio nome. Esse próprio texto que fala da cura do aleijado, ele vai dizer, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, levanta, toma tua cama e anda. Ele tá curando na autoridade do seu próprio nome, tá? A gente não pode curar na autoridade do nosso próprio nome. A gente pode orar para que Deus cure, tá? Agora, curar ou não está em Deus, fazer ou não. Mas a gente pode falar, Senhor, ó, é eu que estou falando. Eu já vi um determinado pregador que é deputado hoje fazendo isso. Ó, isso sou eu que estou falando. Nossa, imagino que Deus ficou muito preocupado com isso. Tá bom? Os milagres demonstram o quê? A chegada do reino de Deus, a sua autoridade messiânica e a sua identidade divina. Tá bom? Conclusão, partindo aqui para a conclusão. Então, já mostramos que existem evidências de que Jesus era Deus, que esse Deus é divino, para provar que esse Jesus era divino, quer dizer, primeiro, vamos lá, mostramos que existem evidências fortes que Jesus tenha existido, deixa eu organizar as ideias, que Jesus de fato existiu, tá? E aí, tudo bem, nós provamos que Jesus, ou melhor, demonstramos, provar é forte, né? A gente não consegue provar. A gente consegue demonstrar. Demonstramos que Jesus existiu de fato, existiu um homem chamado Jesus, e agora nós demonstramos que, através da Bíblia, porque não tem outra fonte, não podemos seguir por outra fonte, tá? Só através da Bíblia, porque é o nosso manual de regra, fé e prática, aquilo que nos apresenta de fato quem Jesus é. E aí, nós, pela Bíblia, nós examinamos e falamos, ele é divino, tá? Então, Jesus quem é Jesus, né? As evidências históricas apontam que Jesus existiu, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, deu origem ao movimento cristão, né, ao cristianismo. Tem gente que fala assim, Jesus não quis criar uma nova religião. Gente, ele quis sim, tá? Não talvez do jeito que a gente compreenda a religião, mas ele quis instituir o cristianismo. Ele quis instituir a igreja do Novo Testamento. Ele fundou essa igreja, tá, do Novo Testamento. A igreja do Antigo Testamento era Israel. E aí ele expandiu a compreensão do reino de Deus, ou reino dos céus, para a gente de todo povo, tribo, língua e nação. Ele quis fazer isso. Ele não. Ele toma muito cuidado, porque às vezes a gente ouve essas coisas e fala, de fato, Jesus ele é só uma continuação do judaísmo. Não, ele estava rompendo claramente com o judaísmo. E ele estava seguindo o caminho correto do judaísmo, né? Mas ao fazer isso, seguir ao desenvolvimento, ao desdobramento lógico do judaísmo, porque o judaísmo deveria desembocar no cristianismo, tá? Ele rompe com a tradição judaica e os judeus se separam dele. Aqueles que são convertidos. Aqueles que não foram convertidos estão aí até hoje, tá? E eles odeiam Jesus. Bom, e não serão salvos. Eles estão indo para o inferno por causa disso, porque não creem em Jesus. O judeu não tem, irmãos, não tem outro caminho. Não existe outro caminho para ser salvo. Não tem não tem como você pular e ser salvo por outro motivo, porque você é filho de Abraão, não tem. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Não tem dois, Deus não tem dois filhos. Deus tem um filho só, Jesus, né? Mas no que diz respeito ao seu povo, Deus tem um único povo, tá? E esse povo é a igreja. Tá? Que começou, o povo de Deus começou com uma família e veio aumentando, à medida que ela foi crescendo, ela se tornou uma nação, e aí, em Cristo, ela desdobra, ela rompe as fronteiras é, geográficas e sanguíneas, e ela alcança agora a gente de todo o povo, tribo, língua e nação. Ah,
A prova disso é que, se a gente for ler Levítico, a Bíblia diz lá em Levítico que Deus faria de Israel uma nação de reis e sacerdotes. Quando a gente chega em Pedro, Pedro vai dizer: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para transmitir, para falar daquele que vos chamou das trevas, para declarar as virtudes, né? A palavra é até mais bonita. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E quando você vai no livro de Apocalipse, vai dizer que ele viu João viu uma grande multidão, e aí elas cantavam que é, digno é o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue compraste para Deus gente de todo povo, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote. Nossa, e é mais que isso. O próprio Novo Testamento vai dizer: vocês são o verdadeiro povo, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro Israel. Tá? Ah, Jesus reivindicou para si atributos e títulos divinos. Tá? Ele vai dizer que ele tem todo o poder, que ele tem toda a autoridade, que ele perdoa pecados, ele aceita ser adorado, e ele diz que eu sou. Ele usa o nome de Yahvé para ele próprio, de Jeová para ele. Tá? Bom, para concluir, tem uma frase do C.S. Lewis aqui, eu estou só um pedacinho dela, mas eu vou de memória, assim, falar quase toda ela. Ela está no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele vai dizer assim, ó, mais ou menos assim, tá? Eu estou cansado de ouvir aquelas pessoas que dizem que Jesus era um bom homem, um grande mestre e tudo mais, mas não o reconhece como Deus. Estou cansado de ouvir isso, porque se alguém que fez as alegações que Cristo fez e não era capaz de cumpri-las, não era Deus para cumprir essas afirmações, ele é um homem lunático, como alguém que diz que é um ovo. O Lewis usa essa expressão, né? Ele vai dizer assim, ó, Jesus não permite que você pense isso dele. Não tem como. Se Jesus falou o que falou. Ele disse, olha coisas que ele disse, irmãos. Agora eu que estou falando, tá? Não é o Lewis. Dá uma pausazinha aqui no Lewis. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, como é que começa esse texto? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Olha, pessoal, não tem lugar não. Então, salve-se quem puder. Não foi isso, né? Se não tivesse lugar, eu ia dizer para vocês. Mas eu vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, sejais vós também. Olha que promessa é essa. Se Jesus não tinha condições de cumprir, pessoas morreram, pessoas perderam tudo, pessoas foram queimadas, crucificadas, afogadas, colocadas no mar gelado, foram congeladas, pessoas foram enfim, rasgadas no meio, esquartejadas, porque confiaram nessas palavras. Se Jesus não era capaz de cumprir, irmãos, ele era um mentiroso, ele era um falso, ele não tem ele como um bom mestre, ele era um péssimo mestre, ele enganou todo mundo e milhões de pessoas morreram acreditando numa mentira. Não é possível você. A Bíblia não permite que você fale isso de Jesus. Ou você aceita como Deus, como quem ele é, de fato. E aí, sim, se ele é Deus, então aí sim. Porque aí ele prometeu que vai nos levar para junto dele, e vai mesmo. Ele prometeu que se nós abandonássemos tudo, Pedro pergunta: Senhor, nós abandonamos tudo nessa vida por amor de ti, o que teremos? Que Jesus responde: nessa vida 100 vezes tanto, e no porvir a vida eterna. Ele prometeu porque ele é capaz de cumprir. Então, porque ele é Deus. Se ele não fosse Deus, ele fez uma promessa vazia, prometeu mundos e fundos que ele não tinha condições nenhuma de cumprir. Ele foi um mentiroso, um enganador, um diabo em pessoa. Mas, irmãos, a possibilidade, ou a gente rejeita ele completamente como um falso, um mentiroso, enfim, tudo isso que eu acabei de falar, ou então nós aceitamos ele com a única possibilidade. Não tem como você dizer que Jesus era um bom homem, um grande mestre, um homem iluminado, mas ele não era Deus. Não tem como. Porque ele falou coisas muito fortes, ele prometeu coisas muito fortes. Agora, se ele é capaz de cumprir, se ele é Deus, então ele foi um grande mestre, ele foi o maior de todos, ele foi o Senhor soberano em forma humana, que morreu e perdoou os nossos pecados, ressuscitou para deixar claro que a dívida está paga.
e ele prometeu que um dia nós estaremos juntos dele para sempre. Então, ou você rejeita Cristo completamente, ou você aceita com tudo que ele é. É isso que o C.S. Lewis disse. Com as palavras dele, eu estou dizendo com as minhas, né? Parafraseando o que ele disse. Eu lembro do Crônicas de Nárnia, que é escrito pelo C.S. Lewis, o primeiro livro, né? O primeiro livro escrito, né? Que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o livro mais importante. Tem um determinado momento que o castor pergunta para a raposa: Você viu o Aslan? E o Aslan ali é uma representação de Cristo, né? De Jesus. E aí a raposa diz: Sim, eu vi. E aí o castor pergunta: E como ele é? E aí a raposa, no filme, né? Ela responde: Ora, como sempre ouvimos falar dele. Bom, Jesus é tudo isso que nós sempre vimos falar dele. A pergunta final que cabe para vocês é: E vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? No caso, não eu, né? Jesus. Quem vocês dizem que Jesus é? Quem dizeis que eu sou? Essa é a nossa aula. Espero muito que ela tenha contribuído bastante com a edificação de vocês e também com a nossa compreensão a respeito dessa ideia de, de quem é Jesus, né? Surgiu até, inclusive, na época, alguns anos atrás, né? Década de 70, se eu não me engano, um seminário chamava Seminário Jesus, Jesus Seminar, ah, que eles se prontificaram a descobrir o Jesus histórico, ou seja, o Jesus da história, né? Toda vez que alguém fala isso, o Jesus da história é o que está na Bíblia, não tem outro. Mas eles diziam, não, acrescentaram muitos mitos a respeito de Jesus e tudo mais. E aí eles começaram a tentar encontrar o verdadeiro Jesus, o Jesus da história. E aí eles pegaram o texto bíblico e foram arrancando tudo aquilo que eles achavam que Jesus não tinha. Achavam. Note, que eles achavam que Jesus não tinha dito. Aí você tem uma ideia, em Marcos só sobrou um texto que dizia assim, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque eles, na verdade, ao tentarem encontrar o Jesus histórico, eles não revelaram mais de Jesus, eles revelaram daquilo de si mesmos, né? O que eles pensavam a respeito de Jesus. Foi um papelão. Pois bem, meus irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido abençoadora. Leiam a apostila, tá? Leiam a apostila que vocês pegaram comigo. Então, estudem ela. Ela é muito boa. Ela vai às vezes, abordar questões que eu não abordei aqui na aula. E aí complementa, né? As coisas complementam. Gaste um tempo, irmãos. Gaste um tempo com o seu conhecimento a respeito de Deus. Vale muito a pena. Conhecer a Deus vale muito. Eu estou estudando e não paro de estudar. E agora tenho estudado de forma sistemática. Novamente, né, de forma institucional, fazendo agora o meu mestrado, eu tenho estudado bastante e como eu tenho sido edificado, como isso tem sido maravilhoso para mim. Ao estudar, eu conheço mais a Deus, e ao conhecer mais de Deus, conheço tudo aquilo que importa, irmãos. Deus em Cristo é tudo, é tudo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, gratos, ó Pai, porque a Tua palavra é maravilhosa, gratos porque Tu enviaste Teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida. E somos gratos, Pai, porque o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. E nele, Pai, está guardada toda a nossa esperança. Fica conosco, dá-nos uma noite de descanso. Abençoa-nos, ajuda-nos, ó Pai eterno, a aprender e entender mais a Tua palavra, que tenhamos sede de Te conhecer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, meus irmãos. Desligando aqui a nossa gravação. Parei.